Agora está ao vivo. Olá, tudo bem? Se alguém me ouve, eu vou decidir fazer essa live hoje. Nos últimos dias eu tenho recebido algumas perguntas e eu quero tentar, a partir de agora, cada vez mais responder essas perguntas. Né? A Amanda entrou, minha amiga e contadora. E eu quero cada vez mais poder responder essas perguntas de uma forma mais esclarecedora, poder ajudar aquelas pessoas que querem, que têm dúvidas sobre a compra de imóveis, né? Sobre o financiamento bancário, sobre todas essas coisas. Então eu tenho aqui algumas perguntas que as pessoas me fizeram nessa semana e eu quero responder de forma assim mais, né, mais detalhada. Por vídeo é sempre melhor, né, para responder. E eu quero responder de forma mais detalhada essas perguntas. Se alguém tiver por aí, quiser fazer algumas perguntas, ó, o Charles, grande amigo, obrigado, Charles, pela atenção aí. Então, pode mandar perguntas também que eu vou tentar responder. A primeira delas, uma pessoa perguntou assim, o que eu faço para comprar meu AP sendo autônomo? Essa é uma dúvida bem recorrente, muitas pessoas têm essa dúvida, olha, eu trabalho autônomo e como é que eu faço para comprar? É possível? Sim, é possível. Eu já vendi apartamentos para pessoas autônomas. Recentemente, agora, uma cliente pegou as chaves há poucos dias atrás e ela também tem o crédito, né? Foi aprovado sendo autônoma. Então, sim, é possível. A gente reúne algumas documentações, a gente pega esses documentos, em geral, a Caixa solicita a última movimentação bancária dos últimos 6 meses, as últimas 6 faturas de cartão de crédito, para que comprove que essa pessoa, apesar de não ter uma carteira assinada, ela ainda assim tem condições de comprar esse imóvel. Então é sim perfeitamente possível que uma pessoa que não trabalha de carteira assinada, que a gente chama de autônomo, ela comprove a renda e compre o seu apartamento. Então é perfeitamente possível. Boa noite, Charles. Quanto tempo leva para averbar o habite-se? Primeiramente, só explicando um pouco o que é a habite-se, né? Muitas vezes as pessoas ouvem falar. A habite-se é um documento emitido pela prefeitura que, após avaliar o laudo do Corpo de Bombeiros, o laudo da CEMIG, o laudo da Copasa, então a prefeitura emite também esse habite-se dizendo, olha, esse imóvel pode ser habitado. E o que acontece? Essa cliente em especial, ela já recebeu as chaves e aí enquanto o imóvel está na planta, os clientes pagam uma taxa para a Caixa que chama taxa de evolução de obra e após ser averbado o habite-se, né, após a construtora receber o habite-se da prefeitura e enviar para a Caixa, esse imóvel é transformado de imóvel na planta para imóvel pronto. E ela perguntou em quanto tempo que seria esse processo. Em geral, é em torno de 40 dias, desde o momento que a construtora comunica para a Caixa Econômica Federal e aí a Caixa muda lá no sistema que esse imóvel não é mais na planta, aí o cliente deixa de pagar a evolução de obra e começa a pagar a prestação do seu apartamento. Beleza? Tem uma outra pergunta aqui. Tentei financiar um AP e não deu certo. Só me falaram que fui reprovada. Essa é uma outra situação que eu já recebi, né? Algumas pessoas falando isso. E o que acontece? Por que uma pessoa pode ser reprovada? Em geral, a Caixa Econômica ela avalia todo o perfil financeiro do cliente. Ela vê se o cliente tem algum endividamento, seja de um financiamento de veículo, seja de um empréstimo consignado, um endividamento no cartão de crédito. Antigamente não havia a consulta no que a gente chama de Bacen, que é a base de dados de todos os bancos. Mas hoje a Caixa está um pouco mais criteriosa, então ela faz essa análise. E pode ser que em algum momento a Caixa diga para o cliente que ele não tem condições de pleitear aquele financiamento que ele está pedindo, né? Ele não tem condições de pagar aquele financiamento. E é o que a gente chama de que o cliente foi reprovado. Então, nesses casos, o que eu geralmente oriento os clientes? Para que ele sente com o seu corretor, o corretor aí da sua confiança,
e ele volte a olhar todos os documentos, ver se ali tem alguma incoerência, ver se está faltando alguma coisa ali, ou ver se ele está com endividamento alto, para que ele assim consiga aprovar o crédito, né? A gente faz uma consulta e a Caixa pode responder ou que sim ou que não. Caso a Caixa responda que não, o cliente pode aguardar 90 dias e solicitar uma nova avaliação. Uma outra pergunta que me mandaram aqui é quem paga o habite-se? O habite-se ele é todo resolvido pela construtora. Então, se você comprou um apartamento e a construtora falou assim, olha, tem que aguardar o habite-se. É só você aguardar que esse documento seja emitido pela prefeitura. Mas esse documento ele não gera nenhum custo para você, cliente, para você, morador, né? E aí você só tem que olhar no ato da compra, vai constar lá no seu contrato as taxas de ITBI e registro. ITBI é uma taxa que é pago para a prefeitura da cidade, então todos os imóveis, quando eles são transmitidos de uma pessoa para outra, é necessário o pagamento do ITBI, e o registro é quando essa informação do ITBI é enviada para o cartório de registro de imóveis. Em alguns casos, as construtoras hoje em dia têm feito promoções, então dependendo do empreendimento que você está escolhendo, pode ser que você não precise pagar o ITBI, tá? Mas o habite ele é todo pago pela construtora. Uma outra pergunta que me enviaram essa semana também as parcelas do apartamento elas são definidas pela Caixa, o valor está alto. Então, o que acontece? Como que funciona o cálculo da parcela do financiamento? A Caixa, depois que a gente envia esses documentos para solicitar uma análise de crédito, ela calcula que a sua capacidade de pagamento é no máximo 30% do valor da sua renda bruta. Então vamos usar um exemplo. Digamos que a sua renda seja de R$1.000, a renda bruta, a Caixa vai fixar o máximo da sua prestação em 333. Em alguns casos, ela pode liberar um pouco menos que 333, ela pode liberar 300, 250. Então, com base nesse valor de prestação que a Caixa vai te emprestar, a gente lança isso no sistema e aí eu consigo falar para o cliente, olha, com essa prestação de 333, por exemplo, você conseguiu R$80.000 de financiamento. Então, esse cliente que falou que a prestação estava alta, digamos aí que a renda dele é R$4.000 ou R$3.000. Então, a prestação ficaria em 30% dos R$3.000. Então, esse 30% é o máximo, mas pode ser que dependendo do imóvel que esse cliente escolher, a parcela com a Caixa fica abaixo dos 30%. Por isso é importante, você que está procurando imóvel, procurar sempre pedir opções para o corretor, né? Se ele te mostrou um imóvel, nunca fique só na primeira opção. Procure pesquisar, porque pode ser que um imóvel parecido com esse que você está comprando vai te proporcionar um valor de parcela muito menor. E é importante a gente ter ideia de que você precisa fazer uma compra consciente. É o que eu sempre falo também com os meus clientes. Eu quero que o apartamento seja para você uma alegria, não seja uma tristeza. Então, por isso que eu oriento para que eles façam o máximo de contas possíveis, tá? Vou olhar aqui uma outra pergunta que me enviaram. Eu não tenho conta na Caixa. Nesse caso, como eu faço? Então, não é necessário ter conta na Caixa. Não precisa ter conta na Caixa para ter o crédito aprovado. A conta na Caixa ela é exigida só um pouco mais à frente no processo. Né? Eu gosto de trabalhar, não sei se você que está me vendo já acompanhou no Instagram, eu tenho uma série que eu fiz os 10 passos para a compra do imóvel. Então eu gosto de chamar, o primeiro passo é o momento em que você visita o imóvel. Você vai com seu corretor, olha vários imóveis, vê a localização. Caso você queira dar o segundo passo, é o momento da análise de crédito. É quando você vai reunir os documentos e o seu corretor vai enviar para a Caixa Econômica Federal e vai fazer uma consulta, né? Você chega para a Caixa e fala assim, Caixa, com base nesses documentos que eu estou te enviando, quanto que você me empresta? E aí a Caixa vai te responder, né, com base naquilo que eu acabei de falar, no máximo 30% da sua renda. Depois, o terceiro passo é quando você vai escolher qual empreendimento você vai comprar e com quais condições de pagamento. A partir daí, o quarto passo, você vai fazer o pagamento do sinal,
que é aquela primeira parcela que você paga para a construtora. E aí no quinto passo, que é quando você vai assinar os formulários da Caixa Econômica Federal, os formulários de cadastro e alguns outros documentos, é que é feita a abertura de conta corrente na Caixa. Então, caso você está olhando o imóvel agora e às vezes você fala assim, vou lá na Caixa para abrir uma conta corrente. Não, não é preciso nesse momento. Primeiro pesquise o imóvel, veja se você está satisfeita, faça bastante pesquisa. Isso, quanto mais informação, mais consciente você vai fazer essa compra. E a conta corrente ela pode ser aberta um pouco mais à frente, tá bom? Eram essas perguntas que eu tinha anotado aqui. Essa vai ser uma live bem assim, rapidinha, né? Numa próxima oportunidade eu vou marcar um horário para quem quiser fazer perguntas, pode me mandar. Aqui eu tive uma pergunta da Amanda. A conta obrigatoriamente tem que ser conta corrente? Olha, anteriormente não precisava. Clientes que tinham conta poupança, a gente só fazia a migração, mudava dessa conta poupança para a agência em que era contraído o financiamento e o débito das prestações era feita nessa conta poupança. Hoje não, hoje a Caixa solicita que seja aberta uma conta corrente, porque hoje a Caixa pensa e ela quer que o cliente tenha um relacionamento com o banco, né? Vamos pensar na questão lógica. Antigamente o cliente ia lá contrair um financiamento com a Caixa, mas usava o cartão de crédito do Bradesco, tinha conta corrente no Banco do Brasil ou às vezes recebia o salário por outro banco. Então hoje a Caixa pede, né, e é mais digamos, até uma questão de justiça, né? Se a Caixa está confiando em você para te emprestar o dinheiro para o financiamento, então que você tenha o relacionamento com a Caixa, tá? Mas o cliente não precisa preocupar com essa abertura de conta corrente. Todo esse passo a passo é feito tanto pelo corretor como com o correspondente bancário, tá bom? Então, gente, é isso. Obrigado àqueles que mandaram mensagens, que acenaram, que deram boa noite. Eu vi aqui clientes, vi amigos, vi parceiros de negócios. Foi muito bom passar esses minutinhos aqui, não sei quanto tempo que deu. Um amigo aqui perguntando se eu sou do Rio de Janeiro. Não, eu sou de Belo Horizonte, Minas Gerais. Uai, sou mineiro. Então foi muito bom estar aqui com vocês. Vou deixar aqui meu Instagram aberto para vocês mandarem dúvidas. Eu sempre digo, olha, se você me mandar uma dúvida e eu não souber responder, vai me ajudar demais, porque eu vou procurar a resposta e aí vou poder responder para os meus outros clientes. Então eu estou aqui de braços abertos, querendo ajudar vocês. Eu e a minha equipe estamos aqui para proporcionar o sonho do primeiro imóvel, tá? Se eu não puder ajudar pessoas do Rio, de São Paulo, ontem eu recebi mensagens de Goiânia, eu fico muito feliz de verdade. Mas pode mandar dúvida aqui e eu vou orientando vocês. E o meu intuito é que você realize o sonho do seu primeiro imóvel, tá bom? Um beijão e muito obrigado e até a próxima. Tchau!